Então, vamos agora concluir esse documento tão importante, Mariales Cultos. A gente vai agora ver a parte 3 e a conclusão do documento. E eu já devo dizer, de antemão, que é, na minha opinião, a parte mais legal do documento, porque é a parte que vai realmente nos iluminar para ver o nível da riqueza que a igreja nos dá de formas de recorrer a Nossa Senhora, as ferramentas de santidade que a igreja, ao longo dos séculos, foi organizando, foi realmente unindo com a sabedoria dos santos, ao longo dos séculos com os monges, e até chegar, né, nas grandes ferramentas como o rosário, como a Salve Rainha e tantas outras orações que têm ações espirituais enormes. Então, e é muito bonito o Papa falando sobre isso. Então, eu aconselho que, se você puder, dê uma olhada no documento, na parte 3. Se você estiver bem animado, você lê o documento todo. Agora, que não é um documento longo, tá? É um documento pequeno. Se você imprimir, dá cerca de 29 páginas, mas a parte 3, ela é pequena e ela é fácil de ler. E você vai se apaixonar novamente, se você já é, né? Eu creio que você já é, porque você está fazendo esse curso. Se apaixonar novamente pelo rosário, pelo terço, pela coroa de Nossa Senhora. Então, é sempre bom a gente, né, reacender, regar a nossa fé, e a parte 3 desse documento faz isso. Então, vamos pedir que Nossa Senhora nos ilumine. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei, essa é a parte que eu, na minha opinião, entendi como mais interessante, porque o Papa Paulo VI vai nos apresentar as formas de culto à Nossa Senhora que são muito eficazes no desenvolvimento da vida espiritual. Então, a gente vai começar, né? No caso, eu estou aqui repetindo, né, as palavras do Papa Paulo VI. Ele inicia falando sobre a oração da saudação, né, angélica de Nossa Senhora. Então, a própria Ave Maria, ela tem em si tudo aquilo que a gente conversou na aula passada. Lembra que o Papa, ele repete várias vezes, né? A devoção mariana, ela é cristológica, a devoção mariana, ela é trinitária, ela é voltada para a Santíssima Trindade. O objetivo de Nossa Senhora e de recorrer a Nossa Senhora é chegar a Jesus, é ser santo dentro da fé da igreja. Então, ele vai agora realmente iluminar esses instrumentos, né, de fé, de devoção, e mostrar como isso se aplica dentro dessa nossa fé, da fé da igreja, né, de 2000 anos, como o rosário, como a própria Ave Maria, a Salve Rainha, o ofício e várias outras orações, elas vão sempre puxar Deus para ser o centro da nossa vida. E eu vou agora iniciar falando para a gente começar a meditar. Se você nunca meditou na Ave Maria, o Papa Paulo VI ele começa convidando a essa meditação. Então, vamos refletir. Ave Maria. A ave. Eu acredito que você já tenha visto isso em outras aulas aqui com os outros professores, mas eu vou relembrar. Ave era uma saudação usada para grandes autoridades. Então, você chegava para um rei da época, por exemplo, César, e você não chegava, assim como você não chegaria para uma autoridade, para um rei, uma rainha, até mesmo dos nossos tempos, e chegaria com um tratamento informal. Você não chegaria e falaria, né, oi César. Não, você precisava naquela época chegar
fazer uma saudação para ele como um rei. Ave César. Dessa forma, você estaria reconhecendo a autoridade dele, a realeza dele perante aquele império. Então, muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente reza a Ave Maria de forma automática e não medita para entender que um dos motivos pelos quais Nossa Senhora se agitou, se perturbou diante da saudação do anjo, em primeiro lugar, óbvio, não é comum, pelo menos para os réis mortais, né, como nós, né, a não ser os grandes santos, né? Nós temos santos místicos que viam os anjos com frequência, como São Padre Pio. São Padre Pio achava, durante muito tempo, ele achou que todo mundo via os anjos da guarda de todo mundo, porque ele via desde criança. Mas nós que não temos esses dons, né, místicos, nós não vemos os anjos. E então, quando ocorre na Sagrada Escritura a permissão divina de um anjo tomar a forma humana e ser possível ver, porque os anjos são seres angélicos, realmente, no geral, a pessoa que está vendo, ela se assusta, porque no geral os anjos eles não são aquela representação fofucha, de cabelos encaracolados, lourinhos e de bochechas rosas. Não, geralmente eles são fortes, altos, porque eles são defensores de Deus. Veja, por exemplo, a representação de São Miguel Arcanjo. Então, denota, tem uma conotação ali de fortaleza. Então, claro, Nossa Senhora ela ficou perturbada ao ver um anjo. Mas ela também ficou perturbada, ela ficou surpresa, ela ficou confusa, porque ele a saudou com essa saudação. Ave Maria. Então, o anjo, na verdade, o anjo Gabriel, estava saudando Nossa Senhora como rainha, como alguém que é uma autoridade sobre ele, ou seja, você, né, tu, Maria, és maior na ordem da graça do que eu. E, no geral, nós não estamos acima dos anjos. Os anjos, eles são seres angélicos, né? Eles não têm corpo, eles têm, de acordo com a hierarquia, um nível de visão beatífica, então eles enxergam Deus de uma forma que a gente não enxerga, e, no entanto, ali, né, Lucas capítulo 1, nós vemos um anjo, ele que se assusta diante de Nossa Senhora, porque ele viu o tanto, né, quanta graça, a plenitude da graça diante dele, que estava em uma criatura, como Nossa Senhora. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Estou falando porque quando nós rezamos a Ave Maria, nós estamos repetindo a saudação que São Gabriel falou e estamos reafirmando uma verdade de fé cristológica, porque foi Deus quem quis assim, foi Deus quem elevou Nossa Senhora acima dos anjos. E aqui nós vemos, não à toa, nessa linda imagem, que realmente Nossa Senhora ela está acima dos anjos e ela pisa na cabeça da serpente. Porque pela obediência de Nossa Senhora, o nó da desobediência da serpente foi desfeito. E nós temos aqui Nossa Senhora acima dos anjos, porque na ordem da graça ela foi imaculada, foi preservada de todo o pecado, foi escolhida para ser o jardim das delícias de Deus. Nenhuma outra criatura, nem os anjos, tem em si tamanha graça. Encontrou diante de Deus tamanha graça. Então, o Papa ele faz essa reflexão. Nós temos que ter cuidado para não fazer meras repetições de palavras quando nós estamos rezando. Não que isso seja de todo mal, porque a palavra de Deus por si só ela tem eficácia. Mas um dos pilares das orações marianas, da devoção mariana, e eu vou falar de forma mais detida daqui a pouco, do rosário, no terço, é a contemplação. O que é a contemplação? É quando é alcançado, mediante a meditação, verdades de fé, verdades são reveladas. Você, em um momento de união com Deus, de intimidade, você consegue contemplar
É mais do que ver, é mais do que enxergar, é mais do que repetir, é mais do que apenas dizer. Você consegue realmente unir-se a Cristo nessa verdade. Como, por exemplo, realmente Nossa Senhora é mãe de Deus. Ela é plena de graça. Eu reconheço isso dentro de mim, na união com Cristo. Ela sendo mãe de Deus, ela realmente colaborou para a minha salvação, já que ela colaborou na salvação da humanidade, porque o Verbo divino se fez carne dentro dela. Então, não é apenas você repetir, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não, de fato, o Senhor é convosco, é contigo, mãe. Eu reconheço isso não só intelectualmente, mas espiritualmente. O Papa faz um apelo muito forte na parte 3 do Mariales Cultus para que você, quando você estiver rezando com a Sagrada Escritura, que inclusive é a primeira forma que nós vamos aqui meditar, porque é a primeira forma que ele traz, quando você vê isso na Sagrada Escritura, que você repita isso no seu coração como uma contemplação. Ave Maria, o Senhor é contigo. Achaste graça diante de Deus. Então, que a gente repita isso de uma forma não automática, não é uma simples leitura, mas é uma verdade que eu preciso alcançar espiritualmente, na minha alma, como iluminação. Como o Senhor ilumina a inteligência, eu preciso guardar nessa potência da alma, que é a memória. E eu preciso conduzir a minha vontade, o meu agir, conforme essa verdade que foi contemplada. Eu quero agir como Nossa Senhora. Eu quero obedecer como Nossa Senhora. Então, se eu trago, assim como o Papa pede, as verdades que eu contemplei, quando bem realmente meditadas, elas se transformam em ações. E as ações, elas se transformam na minha biografia. E a biografia, a minha história de vida, ela tem que se transformar em santidade. Porque, como diz São João da Cruz, no entardecer das nossas vidas seremos examinados, julgados pelo amor. A nossa vida será posta ao lado da vida de Cristo. Se for semelhante, eu irei para o céu. Se não for semelhante, eu irei para o inferno. Até porque o purgatório, só existe uma porta de saída do purgatório, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, é o céu. Então, como examinando dentro disso que São João da Cruz traz, quando eu olho a vida de Nossa Senhora, a vida de Nossa Senhora foi extremamente semelhante à de Cristo, no sentido de que ela cumpriu, né? Ela foi fiel à sua vocação, foi fiel à sua missão. Ela não desperdiçou nenhuma das graças que foi dada a ela. E aí eu pergunto a você, a título de exame de consciência, seu e meu, como está sendo a sua vida? Sua vida tem sido parecida em alguma medida a Nosso Senhor Jesus Cristo? Sua vida tem sido parecida em alguma medida à vida de Nossa Senhora? Quando você lê a Sagrada Escritura, quando você medita a Sagrada Escritura, você tem contemplado ou tem sido apenas uma leitura automática, uma repetição automática? E isso é tão grave que o Papa Paulo VI fala na terceira parte, e por isso que eu digo, dá uma olhadinha no documento na parte 3, vale muito a pena. São exortações profundas e que são muito práticas para a nossa vida de oração. O Papa Paulo VI fala assim, isso é tão grave que nós temos o risco de fazer como os fariseus, de repetir orações com muitas palavras, acreditando que a soma das palavras, a quantidade das palavras é quem vai me elevar, quando na verdade não é a soma das palavras, é o louvor do coração. Então, Paulo VI fala para a gente ter cuidado para que nas nossas orações, no texto, na leitura da Sagrada Escritura, em tudo, que a gente não faça por fazer, que não seja apenas uma soma de palavras que não são contempladas. Ele pede, de fato, a contemplação. Ele fala que são 3 pilares principais. Então, essa é uma hora boa de você pegar o caderno, pegar o lápis e anotar. E quando você for lá no documento, olhar com seus próprios olhos, você vai lembrar desse esqueminha que eu estou te dando aqui
porque é sempre bom a gente estudar o documento e sistematizar na nossa cabeça, porque isso facilita a memória. O Papa Paulo VI fala que são 3 os pilares das orações marianas, tanto no rosário, quanto na oração da Ave Maria, quando você vai rezar a coroa de Nossa Senhora, o ofício, mas ele coloca em especial o rosário. Que 3 devem ser os pilares da nossa ação da nossa ação nesse momento. São, primeiro, o primeiro pilar, ele fala que tem que ser o laudatório, ou seja, de louvor, de reconhecimento de quem Cristo é através de Nossa Senhora. Lembre-se que eu vou repetir muito isso da ação cristológica, porque é isso que o Papa pede, que a gente olhe para Nossa Senhora, que a gente olhe para todas as orações marianas com esse olhar cristológico. Então, ele fala que quando você for rezar, por exemplo, um ofício, que você reze com esse espírito de louvor, laudatório, de reconhecimento, que você louva a Deus através de Nossa Senhora, que você louvando a Nossa Senhora, você reconhece quem Cristo é, que você reconhece o papel de Nossa Senhora na história da salvação, como mãe de Deus, que você a reconhece como mãe sua, que você a reconhece como mãe da igreja, como eu falei na aula passada, a igreja ela prolonga uma ação mariana. Então, esse pilar de reconhecimento, de louvar, é muito importante quando nós falamos das orações marianas, em especial o terço, o rosário. E aí esse é o primeiro pilar, o laudatório, né, o de louvor. O segundo pilar que ele vai falar é o deprecatório, que é esse ato de contrição, isso de você suplicar o perdão. Dentro da realidade do texto, a gente sabe que, ao menos, né, assim, nós temos vários mistérios, né? Nós temos os mistérios luminosos, os mistérios gloriosos, mas nós temos também os mistérios dolorosos. Então, os gozosos, então, em especial os dolorosos, e falando de uma maneira muito particular, são os mistérios que eu mais gosto de meditar. Porque se a gente for ler os santos, eles dizem muito que quando uma alma é muito iniciante na fé, ela deve meditar muito sobre a cruz de Cristo. E eu me considero muito iniciante na fé, né? Se nós não somos um São Luís Maria Grignion Montfort, se nós não somos uma Santa Teresa d'Ávila, se nós não somos um São José Maria Escrivá, né? Esses grandes santos aí dos altares, então provavelmente nós somos iniciantes. Então, é importante que a gente medite com frequência sobre a cruz de Cristo, né? Santa Catarina de Sena fala isso com muita frequência, São José Maria Escrivá fala isso com muita frequência, a ponto de recomendar ter sempre um crucifixo na mesa de trabalho. Então, os mistérios dolorosos, eles carregam muito essa realidade que o Papa Paulo VI fala, né, da gente rezar com contrição de coração. Rezar realmente clamando, suplicando a misericórdia de Deus. E eu convido você a pensar, né, comigo, como não olhar para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para a vida de Nossa Senhora, enxergar durante toda a vida deles. E é essa meditação que o Papa propõe quando está falando sobre o rosário, né, ele diz, olha, quando nós rezamos o texto, quando nós rezamos o rosário, nós estamos tendo a oportunidade de meditar cronologicamente toda a vida de Jesus. E dentro dela é a participação de Nossa Senhora. Então, nós temos uma oportunidade de ver o nascimento, a anunciação, Nosso Senhor crescendo em estatura e graça, né, a adolescência ali de Jesus. Nós temos a oportunidade de ver as dificuldades, as dores, até chegar ao ponto ali, né, da crucificação de Nosso Senhor. Aí depois nós meditamos a ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus, né? Então, nesse tempo, nós temos Nossa Senhora ali nas bodas de Caná, nós temos a Assunção de Nossa Senhora, então nós temos ali a participação mariana. Então, o Papa fala que nós consigamos olhar todo esse desenvolvimento cronológico, a meditação de toda a vida de Cristo,
com um olhar de contrição ao enxergar tamanha graça, tamanha bondade e, ao mesmo tempo, tamanha ingratidão da nossa parte. Porque se o justo peca 7 vezes ao dia, como diz a Sagrada Escritura, imagina nós que não alcançamos ainda esse nível de justiça, porque o justo na Sagrada Escritura é um sinônimo de santo. Então, rezar com o espírito contrito, né, é um pilar que o Papa Paulo VI traz. E realmente, quando a gente vai meditar, não tem como não pedir misericórdia, clamar a misericórdia de Deus, porque são muitos dons, são muitos mistérios, são muitas graças derramadas sobre a humanidade. O próprio dar-se de Cristo é um grande mistério, né? A kenosis de Deus, o esvaziamento de Deus para poder estar aqui em nosso meio. E Nossa Senhora, sendo mãe do Rei dos Reis, aceitar passar por tantas humilhações, tantos constrangimentos, né? Ter seu filho numa manjedoura, que é um nome bonito, como eu sempre digo, para curral, para um coxo. Então, a mãe de Deus, a mãe de Deus, tão grande em majestade, ali a mulher do Apocalipse, né? A mulher que é revestida do sol, passar pelo sofrimento de grávida, estar em cima de um jumentinho no deserto, que tem ali, né? Se você estudou, eu que há muitos anos atrás estudei, acho que você vai lembrar da amplitude térmica que é o deserto, né? De manhã faz 40 graus, de noite faz menos, não sei quantos graus. Então, grávida, em cima do jumento, São José ali tendo que abandonar tudo para também, né, proteger ali a Sagrada Família. Então, como não olhar para tudo isso e dizer, meu Deus, quanta ingratidão da minha parte de saber de tudo isso, ter a oportunidade de me encontrar com essa verdade e continuar pecando, não me converter. Então, esse é o segundo pilar que o Papa nos pede, né, o deprecatório. E o terceiro pilar que ele fala na Marialis Cultus é esse que ele considera o mais importante, o contemplativo, que é a grande proposta do terço, né? A grande proposta do rosário, é que a gente reze meditando os mistérios. São José Maria Escrivá, ele tem uma forma muito lírica, muito poética de falar sobre isso. Eu, como professora de português, ali muito dada à literatura, me encanto por essas coisas, né? Então, vou puxar aqui a sardinha para o meu lado. Ele diz que o rosário é como uma música em que a letra é Ave Maria. Então, você está ali na letra. Ave Maria, cheia de graça, você está repetindo, né? Passando as contas e repetindo. Ave Maria, cheia de graça. E a melodia, aquilo que você não está falando, mas está, né, compondo a música, seriam os mistérios. É a contemplação, é o ato contemplativo de meditar os mistérios. Então ele fala que o terço é como uma música, o rosário é como uma música, em que a letra é ali a recitação da Ave Maria e a melodia é a contemplação dos mistérios. Então, olha como a verdade da igreja ela se encaixa tão perfeitamente. São 2024 anos falando a mesma coisa de formas diferentes. Por quê? O Papa Paulo VI ele vai dizer lá na parte 3, estou lhe convidando para ver a parte 3 que é maravilhosa. Vai falar da origem do rosário. E aí ele vai citar o saltério. Então, os monges, eles iniciaram, né, colocando uma pedrinha para cada salmo, e aí eles iam memorizando, até daí, né, vem de có e salteado. É o saltério, você saber os salmos de coração e de forma salteada. Então, era o saltério. As orações canônicas também, as horas canônicas, né, a recitação do ofício, da liturgia das horas também bebe muito dessa fonte, e o rosário também. Então, para cada salmo eles iam colocando as contas, e aí isso foi, né, continuando até que nós fomos, ao longo da história da igreja, sofisticando, vamos dizer assim, né? Aquelas contas foram sendo unidas e as meditações em relação a toda a vida de Cristo, né? É um resumo da vida, da biografia de Jesus em todos
as contemplações, até chegar no que nós temos hoje no Rosário. Então, o Papa Paulo VI, ele vai falar da origem do Rosário, e ele vai falar, olha, nós que estamos aqui, né, na modernidade, ou para alguns na contemporaneidade, é a grande discussão que existe, mas aqui, no nosso tempo, nós não podemos perder a espiritualidade lá do início. Ele usa uma palavra muito bonita, ele fala proeminência original do espírito do saltério. Ou seja, os primeiros monges, né, lá no início da igreja, eles faziam isso, essa recitação, como forma de se aproximar da vida de Cristo, da vida de Nosso Senhor, como uma forma de recitar e buscar naquela recitação a aproximação, a elevação para Deus. Da mesma forma nós temos, mesmo na modernidade, buscar essa mesma espiritualidade originária. E quando estamos fazendo a recitação do terço, ou quando estamos meditando ali o rosário, não deixar de entender que Nossa Senhora nos leva a Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu queria, né, destacar esses pontos, essas ferramentas que a igreja dá. Na parte 3, inclusive, o Papa ele divide, né, vai ter um ponto tópico lá, só para falar o que eu conversei aqui sobre o rosário, né, e é muito bonito, ele coloca na citação no documento que o rosário, ele é um proto-evangelho. É muito bonito saber que dentro do rosário nós temos ali um resumo do evangelho, uma prefiguração do evangelho. Então, quando você está rezando o terço, o rosário, saiba, você está recitando, meditando a palavra. E a palavra é o verbo. E o verbo é Jesus. É a verdade que é uma pessoa. Então, veja como Nossa Senhora e Jesus, né, a Santíssima Trindade, estão intimamente unidos. Como a nossa fé mariana é, de fato, trinitária. E aí eu trouxe aqui, vou fazer algumas recomendações de livros, né, e de estudar dentro dessa espiritualidade mariana, porque o Papa fala o quanto isso é fecundo. Não é à toa que nós estamos falando de mãe, de maternidade, de fertilidade espiritual, e são essas ferramentas espirituais que vão nos levar a Cristo, vão nos levar à santidade, que é o principal objetivo desse curso da nossa vida, a santidade. Então, eu trouxe aqui, ó, eu já falei em outra aula, mas eu vou falar de novo, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e essas meditações sobre Nossa Senhora como um caminho que leva a Nosso Senhor, São Luís Maria Grignoni Montfort. Tem o clássico dos clássicos, né? É a imitação de Cristo, mas também tem a imitação de Maria, que tem textos para a gente meditar em Nossa Senhora como serva, tem os capítulos, ela diferentemente do A Imitação de Cristo, ela já tem uma leitura mais corrida, mas também é uma leitura espiritual que vai favorecer muito sua meditação. Essa edição particularmente é muito bonita, é da Cultor Livros, mas existem várias edições e você sempre pode encontrar na internet, né? Então, para quem não conhece, tem a Imitação de Maria. Aqui tem o Pequeno Ofício de Nossa Senhora, essa edição bem bonita da minha biblioteca católica, mas aqui é um conjunto de orações. Mas nas tem o ofício da Imaculada Conceição, que você encontra por aí. E esse livro também, que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, ele vai explicar cada parte. Ó, a gente está falando tanto sobre o Papa, né? Paulo VI aqui, ó. Ele vai falar para você entender cada trecho do ofício da Imaculada. Então, por exemplo, Sarça da Visão, Rainha do Céu, Senhora do Mundo. Então, nós temos aqui os títulos, né, atributos de Nossa Senhora, forte esquadrão contra o inimigo, que é algo, inclusive, que a gente precisa sempre lembrar. O ofício da Imaculada Conceição, por exemplo, ele é um dos grandes instrumentos que os exorcistas usam. Então, ele é um forte esquadrão, de fato, contra o inimigo. Então, são orações que têm um cunho exorcista.
É claro que não é um exorcismo, só que pode fazer o exorcismo, mas são orações, assim como o credo, a oração de São Miguel Arcanjo, são pequenos exorcismos. Então, veja o poder das orações que nós temos, a graça de ser católico. Como nós temos vários tesouros, olha aqui, eu trouxe aqui só alguns, além do terço, além do rosário, para a gente meditar, porque de fato Nossa Senhora ela é a nova arca da aliança e ela carrega muitos tesouros dentro dela. Por fim, eu queria lhe pedir, abre o documento, vai na parte 3 que você vai se encantar, tá bom? Então, até a próxima aula, vamos consagrar, né, tudo que nós estudamos, vimos, tivemos essa conclusão maravilhosa desse documento, agradecer por mais uma aula e pedir que Nossa Senhora, sede da sabedoria, permaneça conosco nessa jornada rumo ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos, permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.